Ó, só vou dizer uma coisa. Godzilla e King Kong só é comparado com um filme na face da Terra, Batman Alien vs vs Superman. Predador. E o Beleza. E a do com geral. isso, não, calma. E com isso nós vamos iniciar, então avante! Vai, tu vai puxar. Que Roladores. bom, que bom. Vamos começar aqui essa mesa após. Deu quanto tempo aqui? Uma hora. Não, 54 minutos de off-topic. Passa uma semana. Dryon, Sim, eu. você e o Jeremiah tentaram uma, duas, três vezes na semana ir para o mesmo local a qual o Isaiah tinha passado para vocês. Entretanto, todas as vezes que vocês iam para lá, todas as vezes que vocês tentaram se comunicar, a localidade dava em uma antiga. Os restos antigos de uma pequena paróquia, se eu não me engano, foi assim que Jason descreveu, que não tinha nada mais. Havia apenas um pequeno muro e pequenos restos de construções que provavelmente há décadas estavam lá, e fora isso, nada demais. Dado isso, o que a tua personagem fez? Eu simplesmente relatei ao Clemente, ao prelado, informei a qual não havia sinais de localização do Hayato e fui para minha ordem após passar a informação. Beleza. Chegando na minha ordem, eu colhi informações sobre como estava, para ficar a par da situação, questão política, entre aspas, da igreja. Como é que estava e quais as missões a qual a gente seria designado posteriormente. Talvez fosse designado, no caso. Missões não precisa rolar. Você sabe que costumeiramente, após missões longas de campo, vocês são colocados para descansar obrigatoriamente. Geralmente uma semana, um pouquinho mais, certo? Quanto às coisas que estão rodando na ordem, tu pode jogar, Dry, um Academics para mim. Tu tens? Não, mas sempre tem aquele unskilled, né? Pode ser um Skilled. Cadê? Aqui. E eu joguei e deu 3. Cara, você não descobre muita coisa. Ô Lucas, Só. peraí, Pode deu falar. 5, na verdade, porque eu tô com -2. Esse -2 já deveria estar tirado, não? Não, é -2 do dado do Unskilled. Unskilled é D4 -2 e o dado selvagem -2. Ah, tá. Beleza? Você não descobre. Pode falar, Dragon. Não, eu falei beleza. Ah, tá. Você não vê muita conversa, até porque, em tese, o que é que tu passasse para os demais membros da tua ordem sobre a missão? Isso é importante. Sim, eu informei para os superiores, no caso da minha ordem, a qual a gente havia ido para uma missão e a gente foi atacado por inimigos. E por ser uma missão secreta vinculada ao prelado, eu não pude dar muitos detalhes. Eu informei ao superior que era uma missão é, designada pelo prelado, que ele pediu que mantesse sigilo. Beleza. Fora isso, não ocorreu muita coisa. Você costumeiramente faz suas preces, pratica a arte da espada e etc. E de vez em quando você vai para um local próximo para poder se alimentar, certo? Nada demais. Até que um dia, Dryon, enquanto a Eu posso Olivia. fazer enquanto nesse meio tempo aprender algo. Como assim? Eu posso, tipo, ler livros para adquirir acadêmicos?
Não, você pode começar a estudar para quando tiver XP comprar. Isso é filha da putagem, mas vamos lá, continua. Beleza? Até que num dia que você tá nesse local que fica um tanto quanto perto do posto ao qual você está dormindo, que fica um tanto quanto afastado do centro nervoso da grande região em si. Tanto que para as pessoas que estão escutando ou vendo, a região em si é uma grande metrópole altamente tecnológica, onde há uma grande catedral em seu centro nervoso, assim como a maioria das cidades de Salos. Sempre, 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 o centro de uma cidade é uma grande igreja. E não é diferente de Résio, que é uma cidade mega avançada tecnologicamente falando, em questão de Salos, o planeta a qual vocês estão. Entretanto, quanto mais periférico, mesmo dentro da cidade de Résio, o nível de tecnologia diminui um pouco, dado que a disparidade tecnológica em Salos é algo que é praticamente palpável. A cidade em si é uma megalópole, então poucos quilômetros, alguns quilômetros, uns 10, 15 quilômetros, que vocês vai se distanciando do centro, o nível de tecnologia ela diminui. É parecido ao local onde você está, como se fosse a década de 1950, mais ou menos. Você vê que é um grande café, um grande restaurante, onde é costumeiro pessoas irem lá com seus veículos ou simplesmente sentarem para comerem em suas mesas com a família, etc. Mas como tu tá mais ou menos numa terça-feira, às 3 da tarde, é um local que não tem muita gente. Tu estás comendo sozinha em uma dessas mesas. Do teu lado tá o veículo que você aparentemente tomou posse, pelo menos momentaneamente, certo? Que é o... Qual é o nome do veículo de vocês? Ô Lucas, Oi. eu posso dizer que nesse meio tempo eu encontrei com a personagem de Dryon. Vocês vão se encontrar agorinha. Antes disso, não. É que tem um lance pra recuperar pontos de sanidade que eu queria fazer nesse meio tempo. Não. É Vocês ficaram uma semana. Vocês ficaram uma semana dentro da base. Após que tu tá do lado do Flagelante série Willis MB, beleza? Até que você vê se aproximando de ti, quando tu observa isso com a tua visão periférica. Calma. Tu vê isso com a tua visão periférica. Duas figuras um tanto quanto diferentes. Enquanto o Isaiah, ele utiliza aquela máscara dele, o que te chama a atenção é a própria questão da armadura que ele está utilizando. Muda bastante. Evaldo, como é a nova armadura a qual o Isaiah está trajando? O Isaiah agora usa um traje bem mais parecido com os trajes de um gladiador, tá ligado? Oferece menos proteção aparente, porém dá para perceber que ela é bem intrincada. Ela é bem intrincada e existe uma sugestão de geração de algum campo energético para compensar a falta de material. Então ela deixa ele mais leve, sem comprometer sua mobilidade. Então, vocês conseguem ver o corpo do Isaiah, grande, pálido por conta da armadura, estourado de veia, fibrado. Quase como um gladiador romano. Beleza. E a outra figura que você vê é o personagem do Jefferson, que talvez não tenha mudado tanto assim a questão da vestimenta, da armadura dele. Entretanto, mesmo que ele esteja com a máscara fechada, você percebe que tem algo estranho com o Hayato. Jefferson, descreve como é que tá a aparência do Hayato após uma semana. Como esperado, né? Eu fiquei em quarentena não, em um isolamento para limpeza química do meu corpo pelo encontro com os refaíns dentro do Sanctum. Lá não tem luz do sol, muito pouco tem alimentos tidos como nutritivos, somente a base. Eu tô visivelmente um pouco mais magro
E vocês, assim que eu abro o capacete para falar com vocês e remover ele por um momento assim, vocês veem que o meu rosto está um pouco mais ossudo, com as olheiras profundas. Eu estou bem atormentado pelo que aconteceu com o Felipe. Eu também estou com diversas pequenas lacerações novas, um corte aqui e acolá no meu rosto, e um olhar meio perdido e vazio, mas ainda assim levemente cínico, para não deixar transparecer a falta de força e de estrutura mental, né, que eu passei essa semana. E eu tô com um cheiro esquisito, um cheiro químico, assim. As minhas roupas e a minha barba, ela tá recém-feita, impecável, assim. Mas o meu rosto tá denotando que ele tá bem mais velho e castigado do que o. Dá a entender que passou vários meses e não uma semana no meu rosto, tá ligado? E é assim que vocês veem o Hayato meio lutando para tentar parecer aquele cara mais cínico e debochado e ao mesmo tempo amargo de sempre. A amargura dele tá bem mais evidente no rosto. Algo que eu percebi agora é que a Olivia também mudou os trajes Sim, dela, né? Antes a mudei. Olivia praticamente não utilizava nenhum tipo de armadura. Agora Agora eu quando, utilizo. agora quando vocês veem. Dryan, como é que é a armadura a qual a Olivia tá utilizando? A armadura dela É é uma roupa um. de idol. Oi? Ela é uma armadura mais, mais leve. Ela, ela é leve, porém ela é bem protetiva, entendeu? Ela é como se fosse. Deixa eu ver aqui. Ela é como se fosse um traje de batalha. Beleza. Ela cobre todo o corpo e acompanha um escudo também. Sim, o escudo tu não tá usando, tá no banco de trás ou do lado do carro, porque a tua personagem não tem força pra portar o escudo. Lucas, a questão de informações da política, entre aspas, da igreja, eu fui informado de alguma coisa? Não, porque tu rolasse só 3 no teste acadêmico, tu não descobrisse nada demais, apenas coisas miúdas, picuinhas que tem entre membros da tua ordem, da Temple Nove. Ah, sim. Nada demais. Nisso, após uma semana, vocês três finalmente se reúnem. Por questões do roleplay, o Hayato em si não chegou a passar muita coisa sobre o plano para o Isaiah. Ele estava esperando o melhor momento. E o melhor momento é esse. Vocês veem a Olivia, vocês se veem todos nesse espécie de restaurante que lembra um pouco para os ouvintes ou quem está vendo restaurantes da dos Estados Unidos de 1950. E vocês veem que a Olivia está comendo. O que é que a Olivia está comendo, Drago? Bacon. Enquanto vocês passaram uma semana comendo a pasta padrão de soldado que tem todos os nutrientes necessários para um corpo alimentado, a Olivia, nessa semana de folga dela, ela tá se dando direito, o luxo de ter um alimento puramente gostoso, que não faz bem algum. Lucas, enquanto eu como, eu começo a sentir alterações no meu corpo. Em questão Caganeira. do, do tratamento dos experimentos, no caso, ao qual eu fui submetido. E eu consigo sentir como se eu tivesse acabado de sair da cápsula a qual meu background informa. As dores iniciais, como se eu estivesse respirando o ar pela primeira vez, como se meus músculos estivessem se movendo depois de centenas de anos parados.
E eu começo a passar mal, basicamente, assim. Caganeira Beleza. contra-ataca. Quando vocês se reencontram, vocês veem ela parando um pouco de comer, botando a mão na cabeça, como se fosse uma leve tontura. E ação livre. O que vocês fazem nesse reencontro? Cara, tendo em vista o que eu passei e o que eu fiz algumas pessoas da party passar, em específico o Jeremiah e o Miguel, a culpa me toma por completo, que chega a ser sufocante. Eu tento me agarrar à presença desses outros aliados como se eles fossem pendantes da minha própria salvação, pessoas em que eu agora objetifico como sendo importantes para mim, como sendo meios para eu finalmente encontrar salvação e quem sabe talvez redimir nem que seja uma gota de sangue do legado da igreja. E eu peço para que eles me acompanhem até os fundos desse restaurante para que a gente possa ter uma conversa particular, bem sigilosa, em que eu possa passar os detalhes do que eu estou concatenando e o que eu acho que deva ser os rumos da nossa confraria formada a partir do sangue demoníaco. E tendo em vista a amizade, amizade não, eu acho que amizade é uma palavra que não se aplica aqui, mas a iconografia que essa galera está representando para mim agora é de redenção e salvação. Eu chego, eu falo para o Isaia, eu peço para o Isaia, se possível, tirar o capacete. Eu quero falar olhando nos olhos dele. Pra meio que a galera não fala, né, que os olhos são as janelas da alma, o Hayato vai tentar o máximo se conectar com a alma da Olivia e do Isaiah para tipo ele realmente, pô, ele tá bem fragilizado pelo que aconteceu assim, só que ele não pode deixar transparecer, mas ele meio que tá, cara, me ajuda, velho. Ele tá clamando assim pra ajuda pelo semblante dele, enquanto ele pede pro Isaiah tirar o capacete. Alô? Eu caí? Eu tava mutado sem querer, desculpa. O Isaiah olha assim, de um lado pro outro. A Ele retira, xenofobia me impede de tratar você como igual. e ele tira o capacete. Velho, é aquela parada. Imagina um cara vestido tipo. Pra galera até que tá assistindo, enquanto a gente não atualiza as imagens, não sei se alguém leu o Hulk contra o Mundo. O cara do tamanho do Hulk, com Sim, armadura basicamente de gladiador. Inclusive, vou usar algumas referências de Thor Ragnarok, mas imagina naquele pique, daquele tamanho, porte físico gigantesco, ele tira a, a máscara capacete, cabelo que ele tinha raspado há um tempo já começa a crescer novamente. Você vê o rosto cansado de um cara no final dos seus 30 anos. cara, o Hayato, ao ver pela primeira vez o rosto do Isaiah, ele dá um sorriso assim de canto de boca e percebe e se vê um pouco surpreso pela juventude, apesar da voz e do semblante do Isaiah, tá ligado? Ele dá um sorriso assim, ele é jovem, que estranho. Ele automaticamente já se dirige para Olivia e pede para tratar com ela e tal. Pedir que se ela também tiver com capacete, ela retire, ela mostre o rosto e tal. E vou começar a falar que eu acho que é chegada uma época reformista para a igreja. É chegada uma época que os desígnios do Senhor, os desígnios do sangue real, que deve ser o ápice e o norte da igreja, se mostrem finalmente. Aí eu volto a mostrar, Lucas, aquele papel que eu peguei da árvore genealógica que remonta a Carlos Magno. Esses seres que são denominados aqui como descendentes de Carlos Magno, aí eu coloco o papel assim na mão do Isaiah.
são totalmente indignos. Apenas aquele que provou do mais puro clamor da batalha e o suor do combate e sofreu, penou, pagou pelos seus pecados e basicamente arrastou-se pelo sofrimento, sujando seus cabelos de cinza, poderia merecer, quem sabe, talvez, o título de escolhido de Deus, o Basileu. Aí eu relembro o Isaia do que eu expliquei para ele lá nos arquivos, que é o Basileu, né? A gente relembrando tudo isso. Uhum. Acredito eu, inequivocamente, que essa pessoa possa ser aquele a quem nós chamamos de Jeremias. Não só por um quesito de vocação ou pureza de alma, mas Jeremias, mais do que qualquer outro, tem sua alma marcada pela vontade e os desígnios de Deus. Miguel, por outro lado, como todos sabemos, agora encontra-se numa situação em que ele bebeu da fonte satânica e isso pode ter manchado a sua existência. Mas quero crer eu que ele possa voltar à nossa confraria e ser um membro ímpar na nossa tentativa de trazer Jeremias ao posto de Basileu. Aí eu continuo, blá blá blá, falando que nós temos que tentar forjar aliados políticos, aliados militares que favoreçam o clamor dele ao título de Basileu e quem sabe assim a igreja, tanto no ponto de vista teutônico, tanto no ponto de vista Lazare, tanto no ponto de vista Templinove, possa finalmente encontrar aquele norte, aquela cadeira una e visível dos desígnios reais que a igreja deve significar, a pureza dos seres, a força da redenção dos pecados, possa finalmente encontrar a terra manchada, poluída e conspurgada de Salos. Quando eu falo Salos, o corpo do Hayato dá um tremelique assim. Ele fraqueja por um momento, a perna dele enfraquece, começa a tremer. Ele pega a perna assim, ele gira a calça dele assim, tipo tentando controlar a perna. Ele olha com um pedido, quase que como um clamor, dizendo que ele acredita piamente que Jeremias, de todo o coração, ele só pode e deve ser finalmente o Basileu esperado. E eu aguardo a resposta dos meus aliados. Alô, pessoal? Alô, Alô? Caí? O Isaiah espera a Olivia se pronunciar. Ele até olha assim pro lado. Eu digo, Hayato, eu não sei o que aconteceu com você nessa última semana. Porém, eu não confio muito no seu julgar das coisas. Não acredito que seja o Jeremias um basileu ou você alguém com boas intenções, a não ser se beneficiar de tal situação. Pois não vejo motivo algum para crer nas suas palavras. O Isaiah olha, esperando a resposta do Hayato. Cara, o Hayato, ele puxa uma katana técnica assim, uma cyber katana que ele adquiriu recentemente através dos arsenais sombrios do Secto. E ele puxa a katana, ele cai de joelhos, prostra a cabeça dele diante dos pés da Olivia. Se você não acredita em mim, depois de tudo que passamos, depois de tudo que vivemos, depois de tudo que sangramos um lado do outro e de tudo que demonstramos juntos em razão da fé, por que salvaste minha vida, Olivia Wang?
Por que me poupaste naquele episódio fatídico onde estávamos cercados em combate? Pois eu digo, a vida que salvou agora é tua, para tirar, caso queira. Pois se vamos seguir daqui em diante, não pode pairar desconfianças ou qualquer tipo de sombra em nossa aliança, pois o que estamos definindo aqui não é o rumo de nossas simples e pueris vidas, mas os rumos da igreja, que tem como responsabilidade primeira e una o esplendor de Deus. E com isso eu me prostro assim, eu chego a tocar com o meu rosto, a minha testa está no chão, eu coloco a minha katana assim, entregando assim para Olivia, e tipo, pode me matar se você não confia em mim. Jamais faria isso com um amigo, um aliado. Eu apenas cumpro ordens e não creio que desobedecê-las e ir de encontro a elas irá me beneficiar em algo. Eu sou apenas um soldado, a mão que executa. Eu não posso simplesmente sair autônomo e fazer o que bem quiser. Isso tem que haver ordem em toda estrutura social. Sem ordem existe o caos. E você está pregando o caos. Eu penso Então, justo o contrário, Olivia. Eu penso que não estou a serviço de homens ou de hierarquias. Eu estou a serviço pura e indubitavelmente da presença e do esplendor de Deus. Deus é a cabeça da hierarquia. Eu olho para o Isaia. Deus é a fonte da vontade. Deus é o nosso guia. Deus é o nosso propósito. A igreja esqueceu Deus. A igreja se funde em política, politicagem. E eu apenas acredito piamente que Deus os pôs em meu caminho para que isso pudesse ser revelado a mim. Aí eu puxo o globo Cruciger e mostro assim, na presença deles, meio que escondido na traseira do restaurante, assim. Essa é a mais pura expressão da vontade de Deus em minha vida. Isso jamais deveria ter encontrado outra pessoa que não a nós. Por que Deus iria querer que nós tivéssemos o Globus Cruciger se não fôssemos nós a definirmos o norte da igreja? Eu coloco o globo na mão do Isaia. Eu fico só olhando assim, como se tivesse. E agora? Eu tô entregue, velho. Eu tô suplicando a vocês que esse possa ser a nossa diretriz, assim. eu concordo em algumas partes que você fala. Realmente, Deus é o topo da nossa hierarquia. E sem Deus não há sociedade. Não estaríamos aqui conversando. Porém, ao desafiar toda essa nossa estrutura a qual vivemos, terá grandes riscos e grandes consequências. Algo que jamais fiz foi desobedecer uma ordem. E não creio que esteja tão preparado assim para fazer. Não veja isso como desobedecer uma ordem, mas aceitar a verdadeira ordem dada a você. Eu vi o que você fez por Avos e Iulave. A você foi dado o esplendor divino da cura, Olivia. Pelo amor de Deus, se você não acha que isso é a expressão da vontade divina, por favor, Isaia, diga a podridão que você viu no lastro da igreja ao entrarmos no sombrio sanctum. Sim, eu sou um cão de guarda do que a igreja não poderia dizer por outro nome que não a mais profunda heresia.
Nós devemos extirpar o mal dos nossos corações, se quer nos denominarmos dignos para enfrentar o verdadeiro mal. Se nós lutarmos contra os refaíns, contaminados pela politicagem, eu não luto pela política, eu luto pelas pessoas. Eu não luto pelos padres e bispos, eu luto por Deus. E isso é o que tem me desviado, isso é o que tem me guiado todo esse tempo. Por ser um Lazare, me foi dado a liberdade, a possibilidade crítica de questionar aqueles que nos dão as ordens. E com isso, eu cheguei o indubitável fato de que a estrutura da igreja deve ser modificada, pois se uma igreja corrupta luta contra os demônios, o que poderemos nos denominar melhores do que eles? Eu começo a refletir sobre, Lucas, e algumas coisas para mim começam a fazer sentido, pois ao deparar com a raça mista de refaim humano e o prelado demonstrando certo conhecimento sobre e não informando os superiores, simplesmente pedindo para manter segredo e morrer tudo aquilo ali, os questionamentos começam a bater e eu vejo o prelado apenas como uma figura a qual vai querer subir em qualquer pessoa que esteja no caminho simplesmente para chegar no topo. E eu respondo para a Olivia responde: então, se é isso que você quer, Hayato, eu não temo a morte. E realmente questiono algumas coisas que acontecem na igreja. Eu acho que a mais absurda é não enfrentarmos essa guerra a qual vimos recentemente. Existe uma nova religião emergindo onde refaíns se misturam com humanos. Uma coisa horripilante e demoníaca. E isso me faz crer que se a gente não fizer algo, a igreja também não irá fazer. Pois apenas estão preocupados com suas meras bundas em meio ao caos. Querem se salvar sacrificando vários. Eu quero dar um ponto heróico a Dryan. Quero dar um Bene, sei lá, pode? Você já tem muitos. Mas é porque eu achei Também massa achei foda, achei essa foda. colocação. E Savage, se vocês ficarem com muitos bens, começa a desequilibrar. É, a gente pode rerolar até conseguir acertar criticamente tudo e tal. Mas eu tô achando foda Beleza. essa interpretação de vocês. Mas eu queria pontuar e é isso aí. Aí tu tá com a minha espada na mão e Jeremiah e Isaiah tá com o Globo Cruciger. Aí, vamos forjar uma aliança aqui de confiança mútua e de os rumos dos ventos da mudança de uma igreja forte e sólida contra a ameaça Refaim. O mestre do Eu me templo coloco à precisa aprovar. disposição. O quê? O que o Isaiah fala? O mestre precisa aprovar. Que Ele, mestre? ele vira e olha pra você. E a expressão apática do Isaiah muda. Ele até fala com eloquência bem maior do que o mero mova, corra, ataque, vire-se. Veja bem, sargento. Tudo que passamos foi realmente uma experiência inimaginável. Mas eu não posso deixar de observar, de lembrar, de Que vocês deixar são registrado. orientais. Foi você quem levou o Miguel. Que foi você que o entregou à corrupção.
E agora você me fala de lutar para restabelecer a igreja e todas essas mudanças. Eu poderia ser um cínico e mentir para você, mas não é de meu feitio. Eu não confio em seu plano, nem no seu caráter. Isaia, o que você fala sobre o Hayato? Totalmente correto. Hayato Só, é só um ponto. questionável em Caralho, eu tô algumas Correção, aqui, cabo. galera. Cabo Certo? mesmo. ah, Perdão. Oi? É só correção do Lucas. Na verdade, Rato é cabo. Sargento é Jeremiah. É, Hayato é questionável, sim. Muito questionável. Porém, eu nunca vi ele ir no campo de batalha sem executar com êxito suas missões, sem ter uma visão além do que a gente geralmente tem. Ele busca geralmente a melhor maneira de sairmos de uma emboscada em vez de ficar pensando em continuar nela. Então, pelo o que eu vi essa última semana da igreja, pelas ordens absurdas que eu ando recebendo, um bom soldado não obedece a ordens absurdas e questiona. E principalmente Deus não vai querer que o seu nome seja usado para destruição e mesquinharia. Então, se você não topa essa aliança, tudo bem. É seu direito sagrado. Porém, não vejo motivos para você não se rebelar contra tal igreja, a qual você diz que vê Deus acima de todos e que ele é benevolente. E a igreja está levando o seu nome a ser questionado sempre. E o que eu quero acabar é com essa hierarquia de igreja que está posta aí. Qual políticos e não. Qual seria o nome de pessoas, aliás, políticos e não clérigos? São apenas homens que querem ver seu benefício próprio e não de mais ninguém. Não vejo sentido em continuar a servir essa igreja. Eu poderia Servir acreditar. desse Deus sim, porém a igreja que está aí não. Eu poderia acreditar em tudo que você fala. Mas eu não te conheço. Eu não conheço ele. Eu conheço Miguel, que foi entregue ferido para o abate por um dos seus. Eu poderia até tentar interpretar isso de outra forma. Porém, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu viro de costas e digo, eu irei até o templo. Se quiserem me impedir, essa é a hora. E vou andando Não com irei te o Eu Kruciger. toco no ombro dele rapidamente. Eu toco no ombro dele. Pego o Globo Cruciger que tá na mão dele. Não solto. Aí eu vejo que ele não vai soltar. Que assim seja. Esse é o meu voto de total confiança no seu julgamento. Busque o seu templo. Busque a palavra de Deus. E se você achar que deve seguir a verdadeira vontade dele que se revela diante de você, ou apenas as palavras de uma hierarquia corrupta que tenta usar dos alicerces da fé dos homens para puxar as cordas deles como marionetes, igual estão fazendo com você. Isaia, eu só gostaria de dizer que, de fato, eu não sou perfeito.
E sim, eu sou um pecador e eu tenho muito karma para queimar. Mas eu realmente não desejo mal dos meus iguais e eu sinceramente levei Miguel em busca de uma cura. Assim como não foi lhe dado a liberdade para recusar a hierarquia, a mim não foi me dada a liberdade para não levar aquele que eu tenho como um irmão de ordem para um abate. É como se fosse uma ordem direta do próprio Deus. E é por isso justamente que devemos mudar a estrutura hierárquica da igreja. Não podemos permitir que homens tenham suas almas mutiladas, assim como a minha foi, e assim como muito em breve a sua também será, pelas palavras dos homens que falam, entre aspas, pela fé. Então busque a verdadeira orientação divina e eu acredito no seu julgamento. Evaldo, o meu personagem ele tá falando de boa assim, tá ligado? Eu Uhum. tô realmente falando da índole. A verdade, vocês estão vendo pela primeira vez o que o Hayato realmente pensa. Ele realmente ele tá muito machucado, ele tá constantemente lutando ou para achar a morte e a tortura devida pelos pecados dele, ou a redenção possível de pelo menos uma gota de sangue derramada dessa suposta igreja. É, E eu vou confiar aí no julgamento do Isaia, que ele vai procurar a igreja e que de alguma forma, algum sinal divino, alguma coisa ele possa interpretar com o que ele decidir, tá decidido. É o seu personagem, você vai ver aí. Isaia, eu só peço uma coisa que antes de você adentrar no seu tempo, vá refletindo o caminho de tudo Você que tá a com, gente passou até aqui, você desde tá com os nossas vidas nas suas mãos. Se você achar que somos traidores, você tá com o Globo Cruciger, você pode entregar nas mãos daquele que você acha digno, que seja seu superior, e você verá o que acontecerá com a hierarquia da igreja. Você verá a igreja se transformar na mais pútrida raiz, talvez quase que indistinguível de uma instituição dos próprios refaíns. Se você não acredita que isso seja possível, lembre do que aconteceu no Sanctum, em que eu sou obrigado a servir como. Ele viu, na hora que eu perguntei, Evaldo, se tu viu que eu tô sendo tratado como um cachorrinho na coleira, era pra ver a reação do Isaiah quando esse uhum, momento chegasse, tá ligado? Pra ele ver que eu uhum, não tive vontade nenhuma, eu sou obrigado a cumprir com aquela merda, assim como ele é obrigado a seguir. uhum. E pela primeira vez, talvez o Globo Cruciger signifique o pouco de livre-arbítrio que nós, os personagens, tenhamos diante do mundo que Lucas criou. Ah, esse inferno! Mundo mó Cara, legal, velho. vocês veem a dúvida, assim, tipo, não dava pra ver isso porque o Isaiah usava máscara, mas a dúvida é um sentimento recorrente. E feições que remetem à dúvida são bem recorrentes na face do Isaiah. Inclusive, vocês veem diversas marcas de expressão. Vocês veem que ele afrouxa um pouco a mão, ele estava de costas, ele se vira até vocês e diz, em gesto de boa vontade: não posso ignorar que fomos testados pelo fogo e pelo aço, passamos juntos. Não posso negar que vocês são guerreiros, dignos de lutarem ao lado dos servos do Altíssimo. Aí eu vou, estendo assim o Globus para alguém pegar. Eu pego de volta para guardar em segurança. Depois que tu pega, o Isaiah se vira e diz: mas eu não posso ignorar tudo o que aconteceu. Prometo que se, após me reportar devidamente ao mestre, ele não tem uma explicação válida, prometo que não irei traí-los. Justo. Mas se a heresia for o que habita em vossos corações, eu tomarei o globo de volta.
a qualquer custo. Ah, e só uma última coisa. Quando o Miguel foi atacado pelo NPC, eu nem tava lá. Tava eu e a Olivia em outro lugar. Então não foi eu que corrompi a alma do Miguel. Não manchei ela, não. Beleza, também. Só isso aí. Só pra ficar isso aqui, ó. Assim, ó. Tá aqui. Só esse fato. O mindset, né? Eu vou falar pro Isaiah. Isaiah, eu só espero que você reflita o que você viu naquele aquele vilarejo. Eu esqueci o nome do vilarejo. Loxley. Loxley. Em Loxley. Que até os Onde refaíns gostam de simular que estão numa religião, né? humanos e Simular. refaíns estavam unidos em uma coisa única, a Lucas, qual é mostra abominável só de o. pensar. Lucas, mostra o padre. Que padre. O padre de Loxley. Ah, super gente boa. Só um momento, deixa eu achar aqui os meus handouts. Se ele lembrar de Loxley, ele vai lembrar que tinha uma criatura que era um refaim que estava se passando por padre. Não era um refaim. Ou pior, Era um era um humano. humano que se deixou contaminar pelos refaíns, achando que eles são Quando o personagem de Evaldo tava no alto da torre de Vigília, Foi. e atuou como um zagueiro de futebol americano, derrubando o cara lá de cima, ele falou que Evaldo seguia a uma fé herética. O personagem de Evaldo seguia uma fé herética. E seguia um falso deus. Aí você veja, é contra isso aí que a gente tá lutando. E aí? Aí a gente pode se dar o luxo de ter uma igreja fraca, governada por homens corruptos e sedentos de poder? Uma Eu acho coisa, em Salos não há um poder central. Mesmo a igreja sendo a detentora de grande parte das terras e do poder, não há um papa. Porque em tese, o papa habita a terra. E existindo isso, os demais cardeais não podem nomear um segundo papa, pois isso seria heresia. Então quem toma conta de maneira geral de Salos é a Cúria, que é uma espécie de assembleia formada pelos mais altos cardeais. Então algo que é inerente, que acredito que só o personagem de Jackson sabe, é que a corrupção e a burocracia existente no governo de Salos faz com que milhares de vidas se percam todo dia. Eu continuo, tipo, eu termino de virar de costas, Lucas, e vou andando para o templo teutônico. Beleza. Enquanto tu vai fazendo isso, Dryon, a Olivia se lembra que uma das coisas que ela fora pedida para ela é que levasse o Hayato até a presença do prelado Clemente, quando possível. Assim, eu digo, Hayato, o prelado, ele pediu pra eu o levar até ele. Agora você sabe o que ele quer. Ele quer isso. Aí eu mostro o Globo Cruciger. Sim. Eu, É, eu estou Rapidão, pensando. só um off, desculpa. Dryon, tu se lembra o que ele perguntou pra ti na sessão passada? Oi? Se lembra que o prelado falou contigo na sessão passada? Não. Ele perguntou várias vezes se você tinha encontrado alguma espécie de Ah, sim, relíquia de sim, isso eu família. lembro. Eu pensei que ele tinha falado alguma coisa específica do Hayato. Não. não, ele só falou que eu era um escroto. Ele estava bastante obcecado pela relíquia. Pelo jeito, seria esta relíquia. Só isso já depõe contra o caráter do Clemente. Isso está mais que evidente. Porém, a gente não vai conseguir derrubar ele se a gente não tiver evidências. Uhum. Eu recomendo que escondamos primeiro o Globo Cruciger num lugar de extrema confiança em que eu e você saibamos e possivelmente contemos ao Isaiah caso ele queira ficar do nosso lado e eventualmente ao Jeremiah que deve estar no banheiro do restaurante com a caganeira fuderosa de ter comido 4 porções de batatinha frita e
o Miguel, que eu acredito, quero acreditar que ele voltará ao nosso meio depois que ele se hidratar e tomar um sorinho caseiro também. Né, Felipe? Enfim, eu acho que formamos aqui uma espécie de pseudocúria. Uma cúria realmente a favor e em nome do único e verdadeiro Salvador. Eu recomendo como o primeiro passo desta cura é que nós derrubemos o prelado do seu posto, que nós nos reunimos com ele todos de uma vez e gravamos tal sessão e transmitimos para todos saberem quem é este homem e que ele não merece estar servindo a Deus. Mas e caso ele seja apenas mais uma peça numa engrenagem muito maior e ele seja apenas mais um dos fantoches cujas cordas estão sendo puxadas por aqueles acima? E se Porém, nossa denúncia simplesmente sirva para nos autodenunciar? Porque afinal de contas, o mestre é Lucas. E ele não quer que o status quo de uma igreja escrota caia. mas você pensou por baixo, a gente criaríamos um símbolo. E esse símbolo seria de revolução. Algo que é temeroso pela igreja hoje. Onde ele seria o revolucionário, porque a igreja não usa. Revolução não é um método aceitável pela igreja. Mas Exatamente. reforma, talvez. Uma bula Porém, papal posteriormente, com talvez um nomeado papa ou um basileu. porém, nós poderíamos gravar a sessão em anônimo. E quem assistisse de outros feudos, de outras cidades, as pessoas comuns, esse símbolo estaria sendo, sendo inserido dentro dessas pessoas. Essa fagulha de revolução. Essa fagulha que só está ali esperando para ser acesa. Isso seria muitos anos à frente. Eu acredito que para a geração atual e para os planos que possamos ter, um passo em direção à reforma já é mais do que o suficiente. Se conseguirmos mudar a estrutura da igreja estando dentro dela e não simplesmente tentando quebrá-la, eu acho que vai ter muito mais adesão e até mais facilidade na transição. Pode até ser. Não que eu não esteja Mas totalmente apetecido pela você possibilidade de não. revolução, mas eu acredito que todo o sistema que temos é muito resistente a essa palavra. Veja o exemplo do Isaia. Eu acredito, Hayato, porém você não entendeu, captou bem a minha visão. Quando há problemas internos, a igreja vai se voltar para esses problemas. A gente vai ter um bom espaço, um bom campo para percorrer livre de demanda, e teremos apenas que nos preocupar como e quando a gente pode fazer essa reforma, pois uma reforma onde o questionamento da igreja está sendo colocado, aliás, a igreja está sendo colocada em xeque, isso é mais fácil de haver a reforma do que uma reforma simples, simplesmente para as pessoas que já estão inseridas perderem poderes. É um off Ninguém quer rápido perder aqui. poder. É um off rápido aqui. Dryon, prelado é um nível de Monsenhor, ele tem mais dois de bônus em hierarquia clerigal. E eu tô defendendo não a revolução, mas sim a reforma,
por uma questão pura e simples de que, tipo, a galera vai ser muito resistente a uma revolução. A própria palavra revolução já evoca alguns sentimentos Sim, assim que possivelmente a galera vai ter resistência, tá ligado? sim, outra A pílula que vai descer mais fácil se for uma coisa mais pontual, uma coisa mais dessa temporada, por assim dizer. A gente não vai conseguir derrotar o inimigo final do. eu O só tô, status quo tipo, é muito poderoso. o que eu tô propondo é só criar uma distração Uhum. e a gente agir nas sombras dessa distração, a qual a reforma vai ser mais aceita enquanto há um Ah, tumulto entendi rolando, agora. Tu entendeu? quer denunciar o prelado como um traidor, né? Tipo, Exato, denunciar que tipo, ele queria o Globo Crucigue, não para ninguém além dele mesmo, né? exato, Até fazendo os talvez superiores hierárquicos dele questionar a lealdade dele, e etc, etc. exato, é exatamente isso. Ah, então, Lucas, probabilidades, por favor. Vocês não sabem. Beleza. Só vão saber à medida que forem colocando o plano em. Mas é possível? Só quero saber. Tudo é possível. Tudo é possível, então, Qualquer Dryon, coisa a gente eu trabalha acredito que com seja times possível. skips. Dryon, eu acredito que seja possível o seu plano e vou corroborá-lo e vou participar da execução dele. Eu aperto a mão da Olivia, o Hayato, e simbora, taca-lhe pau. Massa. Rapidão, só antes de encerrar, o creme de la creme do RPG de Quinta tá no Spotify. A gente tem mesas sonorizadas e editadas também lá, para quem curte e prefere no formato podcast e para acompanhar você por todos os lugares. E é isso. Tchau.